Olá, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando o programa Correspondente Internacional nessa quinta-feira aqui para a gente falar bastante aí sobre política externa, né, sobre o que está acontecendo aí no mundo do ponto de vista anti-imperialista, internacionalista, revolucionário. A gente vai falar principalmente dos Estados Unidos, né, e das ingerências aí na América Latina e a própria política interna norte-americana também. Convido vocês aí a curtirem o nosso vídeo aqui na COTV, nosso vídeo ao vivo, a comentarem também para a gente interagir aqui no chat, a compartilharem aí nas redes sociais, né? Todas as suas redes sociais onde você participa, ou então você pode criar redes sociais também, caso você não tenha, para justamente ajudar na divulgação aí da Causa Operária TV, do Portal Internacionalismo, do Blog Internacionalismo, da imprensa revolucionária do PCO. Curta, inscreva-se, né, também no canal da Causa Operária TV. Somos mais de 92 mil inscritos, rumo a 100 mil inscritos. O YouTube, ele sempre dá um jeito aí de boicotar a gente, né? Como é bem explicado, inclusive pelo livro do companheiro Rui Costa Pimenta aí, sobre as redes sociais, que você pode encontrar na loja do PCO, mas a gente, com o apoio aí dos companheiros da classe operária, dos nossos camaradas aí, apoiadores, simpatizantes, amigos do PCO e militantes, logicamente, também, a gente vai superando essas barreiras. E uma maneira, né, muito importante de superar essas barreiras é justamente a contribuição financeira com a Causa Operária TV, para que a gente possa, né, manter aí as nossas estruturas e ampliar também as nossas estruturas, melhorar a nossa qualidade técnica, melhorar o nosso conteúdo, ampliar bastante aí a nossa grade, né? E também as diversas formas aí que a gente pode contribuir com a informação, com a propaganda revolucionária aqui por meio do YouTube. Então você pode se tornar membro da Causa Operária TV por apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí é uma contribuição financeira das mais importantes para sustentar essa TV revolucionária 24 horas a serviço dos trabalhadores. Você pode se inscrever também no canal Internacionalismo, entra aí na caixa de busca do YouTube, escreve Internacionalismo, filtra por canais que você vai ver ali o canal Internacionalismo, que é o canal aí que abriga o conteúdo de política internacional da Causa Operária TV. É no canal Internacionalismo onde você vai encontrar o vídeo aqui do nosso programa de hoje, o Correspondente Internacional, bem como do Conexão América Latina e do podcast O Mundo em uma hora, porque esses vídeos, né, dos programas não ficam mais na COTV depois que eles são exibidos ao vivo. Daí você vai lá no canal Internacionalismo se quiser assistir de novo ou se você perdeu o programa. Além disso, no nosso canal a gente tem os nossos vlogs, né? Como, por exemplo, o vlog do companheiro Cláudio Martini, que a gente vai exibir, inclusive, no nosso programa de hoje, para vocês sentirem um gostinho aí do que tem de conteúdo no internacionalismo. Então inscreva-se ali no canal Internacionalismo, a gente está chegando aí a 200 inscritos, o canal começou agora, quando a gente chegar a 1.000 inscritos, a Adriana vai fazer um vídeo lá na casa do Cris, do seriado Todo Mundo Odeia o Cris. A Adriana já vai entrar aqui com a gente para falar um pouco sobre os Estados Unidos, e a gente vai poder fazer lives também no nosso canal. Então se inscreva no Internacionalismo. Bom, vamos começar aqui de vez o nosso programa, exibindo uma reportagem do Brasil de Fato, que mostra a repressão aos protestos na Colômbia e também como os manifestantes estão dando um jeito ali de enfrentar essa repressão, criando uma espécie de comitês de autodefesa das manifestações. Vamos ver a reportagem. A Colômbia vive 43 dias de paralisação nacional, com bloqueios de rua e manifestações em todas as regiões do país. E o protagonismo é da juventude. Esto nos llena un poco de esperanza, que la juventud también se empieza a hacer sentir en las calles. Creo que la juventud siempre ha estado muy presente en el contexto de Colombia. La juventud siempre ha sido una precursora de los movimientos sociales que ha impactado de una manera muy fuerte el poder que se ha gestado en el territorio colombiano, que bien sabemos que es un poder que se ha permeado
a través de la corrupción y a través del paramilitarismo. Além de ser maioria dos atos, jovens e adolescentes também passaram a criar grupos de primeira linha para resistir aos confrontos com a Polícia Nacional. Segundo o levantamento de organizações de direitos humanos, desde o dia 28 de abril são 77 mortos, 2.800 prisões arbitrárias e mais de 1.200 feridos pela ação policial. Bueno, Escudos Azules nace hace más de año y medio, nace en el marco del otro paro nacional que hubo, que fue el 21 de noviembre en el 2019. Esto fue una pequeña llama que también venía de unos sucesos anteriores, venía de unos paros agrarios, venía de unos paros campesinos, indígenas, sindicales y populares. En ese momento tomamos la decisión, después de la muerte de Dylan Cruz, que fue como un símbolo muy importante en el territorio colombiano, nos saca a las calles, nos saca, tomamos como referencia sistemas organizativos como son las primeras líneas en Chile, en Hong Kong. Lanzar una piedra, destruir un sistema de Transmilenio, no es un acto violento, es decir no a la corrupción, es decir no al dominio sobre los oprimidos, es decir no a toda esta cadena de poder, y es necesario, se ha visto necesario últimamente, porque no hay otra salida, no hay un diálogo, y nunca va a ser equiparable, nunca nos vamos a llamar y autodenominar vándalos, pero si ellos nos quieren llamar así por tener acciones contundentes, pues nos pueden llamar, pero no es vandalismo. Depois de mais de 40 dias de mobilização, quase todos os jovens da linha de frente têm algum relato de abuso policial para contar. El 1 de mayo, por ejemplo, estábamos en una marcha pacífica en la cual nos atacó el ESMAD, nos agredió y con una granada aturdidora en el ojo se la pegaron a un compañero y mi compañero perdió el ojo. Hace 2 días también tuvimos una marcha pacífica temprano. A las 5 de la mañana nos llegaron los policías con el cuerpo del ESMAD, nos empezaron a agredir, nos atacaron. Nosotros de todas maneras seguimos caminando pacíficamente, ellos controlaron la marcha, decidieron hacia dónde andáramos y no. En ese percance y pelea se llevaron a 2 compañeros, de los cuales não sei hoje em dia nada de ellos. No último domingo, o Comitê Nacional de Paralisação rompeu com a mesa de diálogo com o governo, depois de uma sequência de negativas do presidente Ivan Duque. Com assembleias populares, os colombianos recebem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e asseguram: a greve continua. Este paro al menos no debe acabar, por lo menos hasta tener una reforma policial, hasta que se formulen las preguntas de a quién les estamos entregando las armas, cuál es el estado psicológico de las personas a las que les entregamos las armas y el orden. A nivel individual pienso eso, no se deben dejar las calles hasta esto mínimo, porque es sentar las bases del derecho a la protesta, de dignificar la vida y alzar las voces allá en la calle. Exigimos que haya una reforma policial y el desmonte del ESMAD. No queremos más al ESMAD como tal. Cuando estoy al frente de ellos y todo, obvio, o sea, se siente el temor, pero yo no puedo rendirme porque lo que siento que estamos haciendo es histórico, estamos logrando muchas cosas y a pesar de que muchos nos digan vándalos, no nos escuchen, muchos nos tilden de forma mala, la verdad a mí no me importa, o sea, yo siento que lo estamos haciendo de buena manera, estamos creando asambleas, como te digo, de manera popular, estamos hablando con las localidades, con los barrios, esto va mucho más allá de lanzarle una piedra a un policía o algo así, o sea, a mí eso como tal no me interesa, nosotros estamos creando conciencia, educando a la gente, estamos transmitiendo, o sea, educación para que la gente entienda y aprenda que el respeto y la empatía es lo más importante. Aquí debemos entender de que las instituciones no tienen por qué decidir por el pueblo es el que decide por el pueblo. Ese es el modo popular por el cual luchamos. Bom, muito interessante aí os colombianos, né, mantendo-se há mais de 40 dias nas ruas do país, né? Ontem teve a chamada Toma de Bogotá, né? Uma manifestação na capital colombiana, mas também em várias outras cidades do país, que contou novamente com uma repressão muito grande, aí, principalmente do ESMAD, né? Que vocês viram aí na reportagem, o pessoal pedindo a dissolução do ESMAD, que é uma espécie de tropa de choque da polícia militar aí, colombiana, né?
E o pessoal se formando aí, né, grupos aí de proteção dos manifestantes. Isso daí é um exemplo aí para que ocorra no Brasil também, né? A gente tem que se proteger da polícia e também de algum, se a extrema-direita quiser se infiltrar nas nossas manifestações, né, também tem que dar de cara com pessoas assim para repudiá-las, expulsá-las, se possível, inclusive violentamente, das manifestações do povo, né, que não tem nada a ver com a extrema-direita. A gente tem mais um vídeo aí que mostra a repressão, dessa vez em Israel, né? A gente falou aqui durante vários programas nossos, né, da repressão, né, do Estado de Israel contra os palestinos e também contra os próprios israelenses diante da crise política que o país enfrenta, né? O Netanyahu está perto aí de ser retirado do cargo de primeiro-ministro, a situação em Israel também está muito tensa. Vamos ver também mais um vídeo aí da repressão policial aí contra ativistas, jornalistas. Vamos lá. حكيت معه تقلقيش منى حكيت معه منى تقلقيش هلا ببعث لك محامي خفيف شدي حالك ما تهتميش اقوى هيك خليك قويه خفيش هلا هذا هو الاحتلال تعتقد من الدور هجموا على بيتها وزي ما انت شايفين بس شدي حالك خفيشي هلا ببعث لك محامي Listen, I don't fly. Just listen. You see me every day. כולם פה עיתונאים ותוריד את הנשק. כולם פה עיתונאים ואל תכוון פה. אתה לא תכוון נשק, אנחנו עיתונאים. לא מפריע לך לעבוד, יש 5 מטר. על הפה שלך. אתה תסגר ביד לא עובר על החוק. תן בו. תן יא בן שם. תן. מי פחדן? יא בן זון. מי פחדן? יופי. Vocês viram, inclusive, as crianças não escapam aí da violenta repressão das forças de segurança israelenses, né? E a gente viu aí a reportagem da Colômbia e os vídeos de Israel, da repressão, né? São justamente dois países que têm muito em comum, né? São os enclaves imperialistas nas duas regiões mais oprimidas pelo imperialismo norte-americano na atualidade, né? América Latina, que sempre foi considerada um quintal pelos sucessivos governos norte-americanos, em que a Colômbia serve aí de preposto para atacar todos os países da região, inclusive, como a gente está vendo hoje, a própria população, né? E Israel no Oriente Médio, que foi criado justamente com essa finalidade, né? E são justamente os dois países mais ditatoriais aí nesses dois
continentes, e que o imperialismo, por outro lado, faz uma propaganda de que são as grandes democracias, né, desses subcontinentes aí. Bom, eu vou agradecer aqui um pessoal que já está com a gente no chat. O Daniel Santana, ele comenta aqui a respeito justamente da autodefesa na Colômbia, né? E temos aqui contribuições do Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado pela contribuição. Companheiro Ernesto aí que não perde um correspondente internacional, também está sempre assistindo aqui o Conexão América Latina. Companheiro Ernesto, se você não se inscreveu ainda no canal Internacionalismo, pode se inscrever lá, porque tem bastante conteúdo que com certeza vai te interessar. E o Ernesto, inclusive, é da Catalunha, né? E a gente vai ver daqui a pouco o vlog do nosso camarada Cláudio Martini, falando sobre a situação dos trabalhadores dos Correios na Catalunha. Muito interessante o vlog dele. Sou eu, também enviei aqui um super sticker, muito obrigado e dá boa tarde. E seja bem-vindo, companheiro Scott Ross, novo membro aí da Causa Operária TV. Valeu aí, companheiro. Já eu vou ler aqui mais comentários. Bom, vamos agora fazer a nossa conexão com Nova York, com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Adriana Machado. Muito boa tarde, Adriana. Bem-vinda novamente aqui ao nosso programa. Queria começar conversando com você, né, sobre aí os assuntos que apareceram aí nesses últimos 7 dias. O primeiro deles, o anúncio do Facebook, né, de que vai manter aí a conta do Trump bloqueada por mais 2 anos, até 2023. Esse daí é o período aí de banimento do presidente norte-americano nessa rede social. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, companheiros da Casa Operária TV. Boa tarde, companheiro Vasco, Laísa. É um prazer estar aqui de novo. Pois o Trump foi banido por mais tempo, mais 2 anos, cobre exatamente o período das próximas eleições, né? Para o Congresso aqui. Não eleições presidenciais, mas as eleições para governador e prefeitos e para o Congresso. E o Trump foi banido e a gente vê a esquerda aplaudir sem perceber que é uma cilada, né? Que o Trump, essa abertura para a perseguição do Trump abre portas para todos nós sermos perseguidos. Inclusive, essa semana teve uma notícia que o Biden estava continuando a política do Trump de... eles colocaram uma ordem de segredo na operação que eles estavam fazendo com o New York Times, que eles estavam tentando pegar dados de telefone e e-mail de jornalistas do New York Times. Isso era uma coisa que o Trump estava fazendo antes, e eu acho que o que a gente vai continuar falando aqui ao longo do programa é isso, o Biden continuando as políticas do Trump, que ele sempre falava que era contra, e agora em todos os aspectos a gente vê o Biden repetindo as políticas do Trump. E uma delas foi essa medida de tentar pegar informações dos jornalistas do New York Times e que caiu muito mal, foi colocado na mídia, então agora eles estão vendo se conseguem voltar atrás. Mas eu acho que o tema do programa vai ser esse, a continuação do Biden, da política do Trump. A gente vê que, na verdade, o Trump ele entrou no governo dos Estados Unidos de paraquedas, né? Ele caiu de paraquedas ali e
totalmente um desastre para a burguesia norte-americana, por isso que tiraram ele, né, da presidência. Ele não conseguiu modificar nada da política dos Estados Unidos, apesar de ele ter uma política voltada para um setor, né, menor da burguesia norte-americana, que é um setor que tem os negócios mais internos ali, mas logicamente como o imperialismo é muito mais poderoso do que essa burguesia interna norte-americana, o Trump não conseguiu fazer grande coisa, e o Biden, né, ele queria, né, ele foi eleito ali com o apoio da esquerda, como se fosse um grande humanista, um grande progressista, né, para lutar contra o fascismo, né, mas na verdade o Biden ele está sendo coerente com o que ele sempre foi, né, e a política que sempre foi a política do Biden foi, na verdade, aprofundar a política do Donald Trump, na verdade, colocar em prática, né, o que o Trump apenas fala da boca para fora, mas não consegue fazer, né? Inclusive, a gente que estava falando aqui da Palestina e de Israel, essa semana eles estavam falando que o Biden vai continuar um acordo, uma série de acordos que o Trump começou com países árabes, tentando aproximá-los de Israel, para fazer mais pressão ali no Oriente Médio, né? São Emirados Árabes, Bahrein, Egito e Jordânia, eu acho que Marrocos também, estabelecer essas relações diplomáticas, que são os acordos de Abrão, e o Biden agora está querendo continuar essa política que começou com Trump e continuar também a venda de armas para Israel, o apoio a toda a política ali de Israel. E como eu estava falando, né, o Biden foi eleito aí com o apoio da esquerda, como se fosse um grande progressista, humanista, um próprio esquerdista, né? A Kamala Harris também, ela foi homenageada aí pelo Chico Alencar, parlamentar do PSOL aqui, ele escreveu uma verdadeira ode a Kamala Harris ali, tudo. Segundo alguns, seria até a nossa camarada Harris, né? E a gente vai ver, tem um vídeo, a própria Adriana que legendou, a gente vai postar no Internacionalismo, um vídeo da Kamala Harris anunciando qual que vai ser a política que já está sendo aplicada, né, pelo Biden aí, com relação aos imigrantes, deixando o Trump no chinelo, na verdade. Vamos ver. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. Traço Harris, né, anunciou aí que vai fechar o cerco aí contra os imigrantes, principalmente da América Latina, que tentam entrar nos Estados Unidos, fugindo principalmente das ditaduras neoliberais impostas justamente pelos Estados Unidos nos seus países, fugindo da pobreza, da miséria, da fome, da destruição e da repressão que eles sofrem nos seus países, imposta justamente pelo imperialismo norte-americano. E aí esse povo todo, como a gente viu aí nos últimos anos, dezenas de milhares de imigrantes da Guatemala, de Honduras, né, de El Salvador, tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos para fugir desse domínio que os próprios Estados Unidos colocaram, né, sobre seus países, tentando uma melhora de vida aí no chamado primeiro mundo, e os democratas, né, progressistas, humanistas, humanitários, Biden e Harris simplesmente estão aplicando. A gente viu no programa passado, né, o vídeo ali dos campos de concentração das crianças para o Texas, que o Biden falou que não pode fechar, impediu que fechasse. E aí Biden e Harris
aprofundam aí a política contra os imigrantes, sendo que muitos imigrantes nos Estados Unidos acreditaram, né, que esses fascínoras aí fariam alguma coisa, até porque a própria Kamala Harris, né, ela é descendente de imigrantes, tudo. Biden foi vice-presidente do Obama, que também fez uma baita de uma demagogia com os imigrantes, mas que na verdade são os piores inimigos dos imigrantes nos Estados Unidos, né? A Kamala Harris, que é filha de pai e mãe, são imigrantes, né? Mas o que a gente vê mais nela é que ela é uma policial. Ela é uma policial opressora. Você vê a fala dela é ameaçadora, né? Não venha. E pedir asilo nos Estados Unidos é um direito, é 100% legal para as pessoas virem pedir asilo. Ela não pode falar para que eles não venham. E ela está ignorando todo o motivo pelo qual eles estão vendo, que é a desestabilização dos países da América Central por causa dos Estados Unidos, né? Ela está na Guatemala, depois vai para o México, não está em Honduras, mas a gente lembra de Honduras, né? Que teve o primeiro golpe dessa última onda de golpes, o primeiro foi em Honduras. Então, o que eles estão fazendo é aumentando exército. Eles já até o Trump tinha mandado o exército para Guatemala. Eles estão continuando com essa política de oprimir, de prender, de evitar que as pessoas peçam asilo depois de desestabilizar completamente os países. E ainda tem a fala de que o problema desses países é a corrupção, né, Vasco? Fala que a corrupção, eles lançaram, a Casa Branca lançou um memorando falando que a corrupção ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos, a corrupção ameaça a igualdade econômica, os esforços globais de combate à pobreza, o desenvolvimento e a democracia. Então, de novo, a gente está vendo esse papo: corrupção, democracia, defesa da democracia, nesse contexto aí da América Central, uma coisa que a gente já viu muito, né? Discurso fofinho, né, do Biden e da Kamala Harris, né? E vocês são corruptos aí de baixo, estão ameaçando a nossa segurança nacional. Como engraçado, né? Digamos que realmente... Bom, a gente sabe que a América Latina é toda corrupta, mas a gente sabe qual que é o principal motivo dessa corrupção toda, é justamente o domínio dos Estados Unidos sobre nós aqui, né? Esse subcontinente escravizado pelos norte-americanos que destroem a América Latina inteira e ainda dizem que a corrupção dos latino-americanos é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, é uma ameaça à democracia dos Estados Unidos, né? Vá a merda, né? Isso daí é muita hipocrisia, né, do governo do Joe Biden, mas se indica claramente, né, a política a ser seguida aí pelo governo democrata norte-americano contra os países da América Latina. Inclusive, um grupo de parlamentares norte-americanos, né, enviou aí ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos um pedido de esclarecimento sobre o papel da CIA, né, na Operação Lava Jato aqui no Brasil. E a gente sabe, né, eles mesmos, esses mesmos parlamentares norte-americanos, né, se disseram preocupados aí com esse envolvimento da CIA aqui na Lava Jato. Lembrando que a Lava Jato foi o carro-chefe aí do golpe de Estado de 2016, né, do impeachment fraudulento da Dilma, da prisão do Lula. A Lava Jato é a maior operação mais criminosa que já existiu na história do Brasil e, se bobear, de toda a América Latina. A Lava Jato, ela derrubou uma série de governos através de golpes de Estado, né, com o apoio total da CIA,
né, destruiu, devastou as economias dos países da América Latina, destruindo a indústria nacional desses países, como foi a própria indústria nacional brasileira, construção civil, petróleo, né, e tudo mais. Se o Brasil hoje está assim, com um fascista no poder, com 120 milhões de pessoas passando fome, com 90 milhões de pessoas desempregadas, desalentadas, vivendo de bico, etc., com 500 mil mortos na pandemia, a Lava Jato e a CIA, governo norte-americano, tem total culpa disso daí. A Lava Jato, ela fez com que um ex-presidente do Peru, Alan Garcia, que foi presidente por 2 mandatos, se suicidasse, né? A Lava Jato, que foi uma operação da CIA, como reconhecem aí esses próprios congressistas norte-americanos, muitos deles, com certeza, que apoiaram o golpe no Brasil e agora tentam pagar de mocinhos aí, foi a operação aí mais criminosa e terrorista que já aconteceu, que já assolou o Brasil e a América Latina. E agora o Biden vem falar, né, que a América Latina continua ultra corrupta e vai combater a corrupção na América Latina, ao invés de ele cuidar do seu próprio, né, cuidar aí da sua própria casa, são os Estados Unidos, ele vem querer apontar aqui o que deve acontecer na América Latina, como sempre foi os Estados Unidos desde a doutrina Monroe, né, e indica, né, que vem mais golpes de Estado por aí, vem mais financiamento da extrema-direita por parte do governo dos Estados Unidos, porque o mote do combate à corrupção foi justamente aquilo que impulsionou o crescimento da extrema-direita bolsonarista no Brasil, né, e de toda a extrema-direita, não só na América Latina, mas no mundo todo, né, combate à corrupção, coisas moralistas aí para derrubar os governos que não estão totalmente alinhados ao governo dos Estados Unidos. Então, Adriana, isso daí tudo indica que a política do Biden é muito agressiva mesmo, até mais do que muita gente pensava, embora muita gente também acreditasse que esse cara aí fosse alguma coisa de bom, né? A gente está vendo cada vez mais o horror que é o Biden, essa pessoa que os esquerdistas decidiram apoiar e que a gente foi contra. Esse documento dos congressistas americanos foi feito com a ajuda de acadêmicos e alguns brasileiros, um grupo aqui que trabalha junto com os democratas, e eles falam que é fato público que os agentes do Departamento de Justiça americano apoiaram os promotores brasileiros e participaram da Operação Lava Jato. Também ficou claro que, em outubro de 2015, 17 membros do Departamento de Justiça, do FBI e do Departamento de Segurança Interna visitaram Curitiba para receber uma instrução completa dos promotores da Lava Jato sobre as investigações e procedimentos em andamento. E fala também dos acordos entre a imprensa brasileira e internacional, que, evidentemente, foi um acordo alcançado entre as autoridades brasileiras e norte-americanas, prevendo uma parte substancial das multas proferidas no processo contra empresas brasileiras, que isso iria para as autoridades judiciais brasileiras envolvidas na Lava Jato. Aquela conta que a Lava Jato estava pretendendo fazer com o dinheiro das multas, né? Que a gente não sabe o que eles iam fazer com isso, mas que o Supremo evitou. Então, eu acho que não vai dar em nada essa carta, eu acho difícil a gente saber agora, mas esse grupo vai continuar tentando informações, mas como igual foi no golpe de 64, é provável que a gente só vai saber exatamente o que aconteceu muitos anos depois, né? Uhum. E o problema do Biden agora, que a gente vai falar daqui a pouco, é que ele tem o problema do orçamento dele, que ele está querendo se fazer de presidente popular
que vai dar orçamento para todo mundo, mas ele está tendo dificuldade de fazer isso. Então, vamos falar agora então, Adriana, aí. Biden quebrando as promessas, né, que havia feito aos norte-americanos. Que a gente vê que todas essas ações da CIA, do FBI, do Departamento de Justiça nos outros países, eles estão diretamente ligados o imperialismo querendo lucrar em cima dos nossos recursos naturais e da nossa economia, obviamente, né, dos nossos trabalhadores, da nossa força trabalhadora. E o que mostra que esse avanço não vai parar tão cedo é a dificuldade que o Biden está tendo dentro dos Estados Unidos de aprovar o orçamento que ele estava querendo para revitalizar a economia, porque a economia agora está praticamente morta e eles estão tentando, porque as vacinas estão dando certo, eles estão tentando voltar a todo vapor. Mas, para isso, ele precisa dos investimentos, que é aquele orçamento que a gente falou há umas semanas atrás, que ele começou com 2,25 trilhões de orçamento, e ele agora já baixou para 1 trilhão, mas os republicanos só querem liberar alguns milhões. Então, ele está tendo que fazer... eles não estão chegando a um acordo, né? O Biden, que foi eleito falando que era o candidato de centro, que não era o extremista da direita como Trump, nem o extremista da esquerda como o Bernie, entrou como se fosse conseguir estabilizar e não está conseguindo, está sofrendo muita resistência dos republicanos que não querem deixar ele ter esse dinheiro todo para levantar a economia, porque estão querendo desestabilizar o governo, né? Então, essa semana ele tinha prometido aumentar os impostos das grandes corporações antes, que o Trump tinha baixado de 31% para 21%. O Biden tinha falado que ia aumentar para 28%, que nem era o tanto que era antes, de 35%, antes do Trump abaixar. Mas agora ele já está falando que vai ser 15% mínimo, ou seja, já mudou o parâmetro para a gente ficar mais confuso, mas ele está falando que 28% as companhias conseguem achar maneiras de não pagar a taxa. Saiu um estudo aqui que os impostos das grandes empresas foi praticamente nenhum nos últimos anos. Outro estudo, né? Já tinham saído vários. E o Biden continua com a mesma política do Trump, de novo, que é de não aumentar os impostos, e quem vai sofrer com isso é a população, que vai ficar sem o prometido orçamento populista, né? O que ele estava querendo aprovar esse orçamento para falar que ia ajudar a população, mas, na verdade, ele está maquiando esse orçamento como forma de populismo, mas o plano mesmo é um projeto neoliberalista, que dá o dinheiro para as empresas, para o dinheiro para aumentar empregos e tal. Mas não é o dinheiro direto para a população, é para empresas, e não é o tanto que ele tinha prometido. Então, o que a gente vê essas ações na América Latina, até na Ucrânia, né? A gente vê lá, o Biden fica falando de corrupção, mas o filho dele foi envolvido num escândalo de corrupção na Ucrânia que foi abafado na época da eleição. Então, a gente vê essa ligação direta do imperialismo com o fascismo, com a extrema-direita, e a CIA e o FBI são, com certeza, armas muito fortes para essa influência, né? CIA e FBI, que são órgãos aí de repressão, né, do governo dos Estados Unidos,
E falando em repressão, a gente viu no começo do programa repressão na Colômbia, repressão em Israel, mas os Estados, eu falei, né, aqui para o Biden cuidar da própria casa, mas também não é certo, né, porque do jeito que eles cuidam da própria casa, muitas vezes parecido com o que eles fazem em Israel e na Colômbia, né, porque a gente tem aí o vídeo da repressão aí contra o movimento negro do Black Lives Matter nos Estados Unidos. Vamos ver. If you leave voluntarily, no charges will be placed against you. If you refuse to leave, you will be arrested for unlawful assembly. This is the New York City Police Department. This assembly is unlawful. You are ordered to disperse. Leave voluntarily. Watch your back, lady. Miss, watch your back. Watch your back. Mike. We won't go. We won't go. Hell no. 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 We won't go. O que foi isso daí, Adriana? Queria que você também já emendasse, já que a gente já está encerrando o programa e temos o vídeo aí do nosso correspondente em Barcelona para mostrar. Queria que você emendasse falando também da questão da vacinação nos Estados Unidos. Então, esse vídeo foram alguns dias aqui em Nova York. Eles estão, agora que as pessoas estão vacinadas, que a economia está aberta, que as escolas não estão mais dando opção de aulas de casa, que são presenciais as aulas, e que o verão está começando, eles resolveram fechar os parques às 10 horas da noite. Então, o que a gente vê aí são as pessoas jovens que estavam se divertindo no parque à noite e foram brutalizados pela polícia. Isso está acontecendo pela cidade inteira, vários parques da cidade. É uma opressão muito grande. Você vê que é um medo do governo das manifestações populares, né? Coisa que está básico dos direitos dos americanos, é o direito de se juntar em um grupo, e aí você está vendo gente passando, aquele primeira pessoa passando no parque, estava passando e foi preso, e as pessoas que estão lutando contra a lei também estão sendo presas, inclusive depois que sai do parque, continua sendo oprimida pela polícia. Então, o que a gente vê é uma opressão muito grande nos Estados Unidos. O Biden está querendo aumentar o orçamento do Pentágono para 700 bilhões, mas quase 800 bilhões. Ele está seguindo lá nessas reuniões da OTAN e que ele está na Europa, ele está a cúpula da OTAN, o G7, o encontro com Putin, eles estão incrementando a briga nuclear, né? A Rússia já falou que vai sair do Tratado de Céu Aberto, o Biden já tinha saído, o Trump tinha saído, o Biden eles esperavam que ele ia reverter, mas mais uma vez ele continuou seguindo a política do Trump. Então, e a questão das vacinas, que a gente viu que o Trump usou as vacinas, a pandemia em geral politicamente.
o Biden, quando chegou, ele também usou, ele resolveu dar a vacina para todo mundo. A gente viu que tem muita gente aqui nos Estados Unidos que não quer tomar vacina, principalmente pessoas de classe mais baixa com menos estudo. Tem muita desinformação e muita descrença no governo e nas empresas que fazem as vacinas. Mas, ao mesmo tempo, o Biden está sofrendo pressão, porque ele comprou todas as vacinas do mundo e agora elas estão sobrando aqui, enquanto o mundo fica, todo mundo desesperado. No Haiti não tem nenhuma vacina, não deram nenhuma vacina ainda. Aí a gente falou que semana passada, a gente falou que ele tinha finalmente falado que ia distribuir as vacinas. Você viu, foi até engraçado, na semana passada eu lendo a lista dos países que iam receber 6 milhões de vacinas para dividir. O Brasil estava no meio, já não sobrou para o Brasil. Então, assim, essa distribuição das vacinas que ele está fazendo, como todas as medidas que ele toma, é demagógica, não vai servir para nada. O que a gente precisa mesmo é a quebra das patentes e a quebra dos monopólios das vacinas. Isso. Mas, então é isso. A última coisa da polícia de Nova York é que 11% do orçamento de Nova York vai para a polícia, e a gente vê que é isso. Todo esse dinheiro que foi falado, que era para ser para ajudar a população, para reerguer o comércio, na verdade está sendo direcionado para militarização e para guerra. Deixa eu agradecer aqui, desta vez eu consigo, que nos enviou um super sticker, o Daniel Santana, que eu já falei aqui, Adriana Lemos, o Ernesto Abdala Filho, que eu também já falei aqui, ele falou que já está inscrito no Internacionalismo e elogia o blog do companheiro Cláudio Martini, o vlog dele, que a gente vai ver, mas a gente vai ver o novo vlog dele agora. Só deixa eu terminar de agradecer a Silvia Mirro, o Lino Alves, que também sempre está aqui junto com a gente, o Thomas e o Des. Vamos ver então, vamos encerrando já por aqui o programa com o vlog do Cláudio Martini, direto da Catalunha, falando sobre a greve dos Correios de Barcelona e a mobilização dos trabalhadores lá. Valeu, Adriana. Tchau, pessoal. Obrigado à nossa produtora Laísa. A gente volta na próxima quinta. Fique agora com o vlog do Cláudio Martini e aproveite e se inscreva no canal Internacionalismo. Olá, aqui é Cláudio Martini, de Barcelona, região da Catalunha, na Espanha, para falar sobre a greve nos Correios. As mobilizações aqui em Barcelona acontecem esses dias 2, 3 e 4 de junho, às 12 horas, no edifício central dos Correios da Via Laetânia. O prédio do Correio da Via Laetânia é um edifício monumental, construído na década de 30. Tem algumas curiosidades a respeito. Ele fica numa região privilegiada da cidade, na entrada do Porto Antigo, e dentro do edifício da própria sede central dos Correios, no terceiro andar, estão as sedes dos sindicatos, né? Tem um corredor com os diversos sindicatos mais representativos dentro dos Correios daqui, que é Comissões Obreiras, CGT, sindicatos independentes. Outra curiosidade é que o Porto Antigo tinha os barcos dos pescadores, ele foi cedido para iniciativa privada, foi feita uma concessão, e atualmente ele está remodelado para receber iates de altíssimo luxo. São barcos gigantescos, praticamente um estacionamento de iates na porta do prédio dos Correios. A gente pode fazer uma piada aqui, dizer que o Jeff Bezos, dono da Amazon, ele para o iate dele aí nesse estacionamento e está cuidando diretamente da política dos Correios aqui
na Espanha, né? Em Barcelona, em todas as regiões do país. Parece uma piada, mas se olhar a realidade dos Correios, não é tão longe da realidade assim. Então, uma das principais reclamações dos carteiros aqui, né, é a questão da paqueteria. Paqueteria, que é o braço final aí da indústria de vendas online, que é uma das indústrias que teve um dos maiores crescimentos, o maior incremento de lucratividade durante a crise do Covid, que as pessoas estavam obrigadas a fazer as compras dentro de casa, ao mesmo tempo que os funcionários, trabalhadores dos Correios, são uma das categorias que estavam na linha de frente, enfrentando aí os riscos de contágio de porta em porta a cada dia, dando continuidade histórica a esse serviço fundamental. Bom, o que acontece agora é que os pacotes da Amazon, da Alibaba e outras empresas, mas principalmente essas, eles têm prioridade de entregas por cima dos serviços regulares do correio, seja telegrama, seja carta registrada, seja encomendas do próprio correio. Então, juntamente com a precarização das condições de trabalho dos Correios, que vai se assemelhando às condições de trabalho da própria Amazon, que é uma das piores do mundo na atualidade, por cima disso, ainda os funcionários do Correio têm a obrigação de entregar primeiro os pacotes da Amazon. Mesmo que eles recebam agora com a precarização mais de uma região, como normalmente era uma região que eles estavam responsáveis, agora se amplia o número de regiões, mas a prioridade da entrega em ambas as regiões é para os pacotes da Amazon. Então eles têm que primeiro entregar a paqueteria da Amazon e depois seguir ao serviço regular. E chegando a situações extremas das chefias, né, o nível de conflito com a chefia está sendo extremamente alto. O Correio ainda é estatal, embora na prática praticamente esteja privatizado, porque eles estão trabalhando aí para a Amazon e sobre muita pressão das chefias, então os conflitos estão se intensificando muito fortemente, chegando ao ponto de uma chefia aqui da agência do Correio de Sabadell falsificar a segunda entrega de encomendas do Correio para reduzir a prestação de serviços regular do Correio, priorizando a entrega da parte de paqueteria. Os funcionários denunciaram essa chefia, mas essa denúncia não teve andamento e desde então eles estão em greve. As greves elas não estão organizadas de uma maneira conjunta, elas são independentes em cada cidade, mas elas estão acontecendo em diversas cidades ao mesmo tempo, umas com mais intensidade e outras menos, também diferentes agências dos Correios em diferentes momentos. Mas uma parte importante é essa, que reivindicações dos trabalhadores dos Correios aqui, tanto nas diversas agências dos Correios da Espanha, como as próprias reivindicações dos trabalhadores dos Correios do Brasil, são a mesma. Ou seja, existe um ataque organizado aos serviços de correio em todo o mundo, em benefício desse novo monopólio, né, das vendas online, representado aí pelo Jeff Bezos, e a organização dos trabalhadores não tem o mesmo alcance, não está respondendo à altura desse ataque, que é um ataque do gigante monopolista. Outra questão importante também é que essa ascensão da Amazon, ao mesmo tempo que coincide com uma recessão econômica, né, com a queda, desmonte de todo o conjunto da economia, enquanto a Amazon é uma das empresas que mais crescem, o restante da economia entra em uma crise profunda, a Amazon acumula esses lucros impressionantes, mas os Correios não, os
para os trabalhadores do Correio não acontece a mesma coisa, né? É o oposto, ou seja, as condições de exploração são inversamente proporcionais ao lucro que o serviço está gerando nesse momento, e a importância do próprio serviço também. O que a gente verifica também, dentro da política institucional aqui, diversas vezes essa questão da Amazon é citada, muito se discute a respeito de ajudas econômicas para reativar a ação da economia, mas ninguém fala dos trabalhadores dos Correios. Ninguém nunca relaciona a questão da Amazon com a situação de precarização e o caminho de privatização dos Correios, ou seja, os trabalhadores eles estão realmente sendo apagados da realidade. Então, é um momento importante, né, de união da classe trabalhadora, principalmente essa categoria dos Correios e Telégrafos em todo o mundo, que cumpriu uma missão histórica importante, né, do início dos Correios, e agora essa nova fase do comércio online. É preciso uma organização, uma união internacional à altura.